diferente. É o que acontece aqui dentro. Não é uma questão de conclusão da lógica, não é uma questão, sabe, de elaboração mental, mas é algo que acontece aqui dentro e que nos motiva e que nos impulsiona. Se nós pensarmos bem, independentemente se é às 6 horas, às 10 horas da manhã, qual o sentido humano de estarmos reunidos aqui? Para enxergarmos a beleza que nós estamos fazendo, para nós enxergarmos o sentido do que estamos fazendo, para entendermos de fato o que nós estamos conhecendo e vivendo, é preciso o quê? Ter essa experiência com Cristo, porque Ele é a luz. É Ele quem dá o sentido de todas as coisas. Então Jesus realmente, Ele padeceu, mas Ele se apresentou vivo. E essa vida de Cristo nos dá essa esperança. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Mas não é apenas para depois. É no aqui e no agora. Algo acontece aqui dentro, agora no meu coração. Algo acontece agora no seu coração. Porque Cristo, Ele passa a ser de fato o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Vejamos, por exemplo, aqui voltando novamente para o texto, depois de ter padecido, apresentou-se vivo e foi visto por eles no espaço de 40 meses, anos, 40 dias. Porque depois disso, Jesus o quê? Ele foi elevado à glória dos céus. Eles ficaram olhando para Jesus, né, enquanto Jesus subia. Até que alguns anjos se apresentaram, né, e perguntaram para aqueles discípulos, né, por que vocês estão aí com esses olhos fitos no céu, fixados no céu? Esse mesmo Jesus que o viste subir entre as nuvens, Ele haverá de descer. Jesus virá novamente. Mas eu vejo esse espaço de 40 dias como sendo, sabe? Vocês já viram, por exemplo? Vocês vão me ajudar novamente, tá? Gente, a jornada mais cedo, a mente funciona mais devagar, tá? Mas vocês podem me ajudar, tá bom? Quando a gente vai num restaurante um pouco mais chique, muitas vezes antes do prato principal, tem um, como é que fala lá? Aquele pratozinho assim. Oi? A entrada, é isso, tão simples, a entrada. É isso que eu queria lembrar, a entrada. Esses 40 dias aqui é apenas a entrada. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, vocês estão desfrutando da minha presença agora, né? É interessante que após a ressurreição de Cristo, mesmo Jesus, entre eles no primeiro momento, Jesus não foi nem reconhecido. Nós temos aquela passagem do Evangelho de Lucas, né? Os 2 discípulos indo para Emaús. Jesus se apresentou a eles, né, como sendo um viajante. Ele não falou nada, não se apresentou como ninguém, mas foi conversando com eles. Eles viram que era mais um. Aí eles ficaram chocados. Ué, você estava onde? Você não ouviu nada sobre os últimos acontecimentos ali em Israel? Ali em Jerusalém? Porque Jesus estava tão bonito, Jesus estava tão encantador, tão maravilhoso. Sabe que aqueles olhos físicos, aqueles olhos humanos não foram capazes de reconhecer. Não foram capazes de reconhecer a Cristo. Mas Jesus deu aquela entrada, sabe, aquele aperitivo. Jesus, né, deu aquele prato assim de entrada. Vou ficar 40 dias com vocês antes de ir. É bom demais estar comigo, não é verdade? Vocês terão tudo isso por toda a eternidade. Vocês terão tudo isso se vocês permanecerem no caminho. Vocês terão tudo isso e muito mais, porque vocês são semelhantes a mim. Essa é a promessa da palavra de Deus. Porque que aqueles que estiverem vivos por ocasião de Cristo Jesus serão transformados, porque terão
nós pensamos, por exemplo, nesse grande milagre que há de acontecer, não tem cabimento algum pela lógica humana. Como assim? Alguém sabe eu dizer onde se encontram os ossos de Adão e Eva? Alguém pode dizer onde se encontram os ossos de Davi? De Samuel? De Ana? De Ruth? Irmãos, realmente milagres não se explicam, mas há de acontecer isso. Os mortos ressuscitarão por ocasião da vinda de Jesus. O que nós queremos chamar a atenção com tudo isso? Muitas vezes a nossa caminhada de fé não tem sido fácil. Há momentos tristes, há momentos dolorosos, há momentos angustiantes. Jesus mesmo nos disse: no mundo tereis tribulações, mas entendamos isso. Jesus de fato venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. Mas esse aleluia está fraco ainda. Então vamos repetir: Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo e Jesus venceu a morte. É isso, irmãos. É que nem eu, né? Que mulher fica mais devagar mesmo. É normal. Essa é a nossa fé. Essa é a nossa esperança. Depois de ter aparecido, Ele se apresentou vivo para nos dar essa esperança. Portanto, já fazendo aqui as considerações finais de nossa reflexão, de fato, o amor tem um nome: é Jesus. Isso significa que no nosso caminhar, precisamos estar de fato sendo orientado por sua vida, por sua obra. Muitas vezes estamos agindo não de acordo com a lógica de Cristo, mas muitas vezes com a lógica da carne. Eu enfatizei aqui em algumas ocasiões, na ocasião daquela série de mensagens sobre a vida e a família de Jacó, algo exatamente nesse sentido. Caim tirou a vida de Abel. Ele não se humilhou e nem se sujeitou a Deus. E em razão disso viveu como? Como um fugitivo na terra. Olha só. Ele não se reconciliou com Deus. Ele não se arrependeu do seu pecado. Ele tentou preservar a sua vida, na sua força, na sua lógica, segundo as suas emoções. Jacó mentiu para o seu irmão. No primeiro momento, o que ele fez? Fugiu. E fugiu por quê? Porque ele não se arrependeu. E fugiu por quê? Porque ele não teve coragem de lidar com o erro que ele havia cometido contra o seu irmão e ainda contra o seu pai. Então ele foge. Ele não se acerta com Deus. Ele não se acerta com o seu irmão. Ele não se acerta de fato com o seu pai. Ele não acerta a sua vida. Mas Deus foi misericordioso com Jacó, não é verdade? Deus foi misericordioso com Jacó. Deus tocou no seu coração, Deus lhe instruiu, Deus o sarou e ele foi e se reconciliou com seu irmão. Deixou de viver como um fugitivo e passou a viver as promessas. Judas também nos dá essa experiência. Judas também nos oferece exatamente essa lição. Diante do seu chamado, o que ele faz? Ele foge. Um peixe o engole, o coração dele não é transformado, não. Ele vai de má vontade para Nínive e prega.
mas por boa vontade não, Deus o colocou no seu devido lugar. E ai, se Deus não fizesse isso, ele não teria saído do ventre daquele peixe. Irmãos, a vida nem sempre é o que eu penso ou o que você pensa, o que nós desejamos, mas se é com Cristo, vale a pena. Se é para a glória de Cristo, vale a pena. O amor tem um nome, é esse amor, ou seja, Cristo Jesus, quem precisa direcionar a nossa vida. Muitas vezes queremos dormir, Senhor, fale comigo hoje. Aí queremos ter uma revelação com o sonho, assim não é? Às vezes, na ânsia de obter alguma revelação, alguns saem até, deixam de visitar a sua igreja, visitam uma outra igreja onde tem mais poder, também. Ou se isso existisse, né? Mas tem gente que pensa assim, não, algum irmãozinho, alguma irmãzinha aqui vai chegar para mim e vai me dar uma palavra que eu preciso. Como que o ser humano vive errado, muitas vezes, e não sabe. Jesus é a nossa luz. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa vida. Então, de fato, o amor tem um nome. Fiquemos em pé nesse momento.